Fala aí, tudo tranquilo? Por que raios eu tô dentro da dinâmica e não toca? Vídeo de hoje quero trazer para vocês 3 situações que acontecem com o motorista quando eles estão dentro da dinâmica e que muita gente não entende. Primeiro, por que você está parado dentro de uma área com dinâmica e não toca? Segundo, por que você está parado no meio da dinâmica e vem o chamado sem tarifa dinâmica alguma? E terceiro, você está lá parado no meio da dinâmica pegando fogo e vem o chamado 5, 10, 15 quilômetros fora da área da dinâmica. Por que raios isso acontece? E no final ainda vou te dar uma super dica de como você manipular o aplicativo e conseguir pegar mais viagens com dinâmica. Então assiste o vídeo hoje até o final para não perder nada e já clica aqui no gostei para dar uma força pro canal. Muita gente vem, assiste os vídeos e esquece de clicar no gostei. Então dá uma força aqui, clica no gostei, é de graça e não dou nada. Clicou? Clicou mesmo? Então vamos lá. Vem comigo. Primeiro, antes de mais nada, é importante você entender o que é a tarifa dinâmica. Muita gente confunde e acha que tarifa dinâmica é quando tem um monte de passageiro pedindo o carro. E não é. Tarifa dinâmica é o momento onde o aplicativo entende que tem muita gente com intenção de chamar. Muita gente abriu o aplicativo, começou a simular, o aplicativo começa a avaliar. Pô, tem muita gente chamando e tem pouco carro na região, preciso atrair os carros para cá. Como é que ele faz? Ele sobe gradativamente o preço à medida que ele vai identificando que existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então por isso que muitas vezes eu recomendo aqui no canal que o motorista não saia desesperado, correndo, caçando dinâmica, pois dinâmica não significa passageiro chamando, significa gente com vontade de chamar o carro. E as pessoas hoje em dia já estão espertas, já estão descoladas, já entenderam como é que a tarifa dinâmica funciona. Então muitas vezes por isso que você está lá parado esperando uma chamada em meio da área com dinâmica, você está lá no meio do vermelhão, do laranja, do colorido, você está ali no meio da dinâmica e não toca porque o passageiro está fazendo o quê? Ele está esperando baixar a dinâmica, porque ele já entendeu que a dinâmica, da mesma forma que ela sobe, ela desce. Então se ele não está com muita pressa, muitos fazem o quê? Aguardam a dinâmica baixar para daí sim pedir um carro. Aí vai lá o motorista bobo, correr atrás da dinâmica, chega lá, não tem chamado algum. E também os passageiros gostam de ficar fazendo o que? Eles ficam cotando, eles ficam simulando no aplicativo, pois eles veem que o preço sobe e desce. Sobe, sobe, desce, desce. Eles já notaram que isso acontece, eles ficam ali fazendo simulações e aí eles procuram um momento que o preço baixa. E aí justamente leva a outra situação quando o passageiro chama e não tem tarifa dinâmica nenhuma. É quando o preço caiu, o preço baixou ao normal, ele pediu e a dinâmica voltou de novo, porque a dinâmica ela não é uma coisa linear, ela não está acontecendo o tempo inteiro, ela está oscilando conforme o equilíbrio de oferta e demanda. Então pode ser que você esteja no meio da área da dinâmica e de repente ela baixe e levante. A partir do momento que ela baixou e um passageiro pediu e ela levantou, aquele chamado continua valendo e ele aparece aí para você lindo, maravilhoso, sem multiplicador nenhum. Por isso que você fica a pé da vida que você está lá no meio da dinâmica e aí recebe um chamado sem dinâmica alguma. Outra situação que isso acaba gerando também é quando o passageiro chama sem dinâmica, cai para o motorista que aceita e a dinâmica aparece. Esse motorista que aceitou, muitas vezes ele está monitorando o mapa. O pessoal tem o costume de às vezes trabalhar com 2 aplicativos, um no painel do carro e o outro ele guarda no bolso e ele fica monitorando. Então é receber um chamado e aí ele olha no aplicativo dele e diz, pô, acabou de subir a dinâmica, o que o motorista costuma fazer com aquele chamado? Muitos cancelam, recusam, e aí aquele chamado começa a girar, porque o sistema não simplesmente diz para o passageiro, ó, o motorista cancelou, tente novamente. Não, o sistema pega aquela viagem que está valendo, sem dinâmica, e começa o quê? A procurar o próximo motorista que vai aceitar. Então às vezes você está lá no meio da dinâmica, e aí vem um chamado sem dinâmica, alguma para você, pois você é o motorista mais próximo daquele chamado que está valendo sem multiplicador. Então acontece do passageiro chamar sem dinâmica, a dinâmica subir, outro motorista cancelar e aí essa viagem que não some acaba caindo para você. Então essa é mais uma situação de chamado sem dinâmica. E outra situação que deixa os motoristas pé da vida, deixa os motoristas enlouquecidos, é quando você está no meio de uma área com dinâmica, você está lá no meio da dinâmica, tudo laranja, vermelho, pegando fogo e de repente vem um chamado com 5, 10, 15 quilômetros fora da área da dinâmica. E por que isso tende a acontecer? Quando tem uma área com dinâmica, o que os motoristas que estão próximos ou estão em volta da dinâmica começam a fazer? Naturalmente eles começam a se deslocar em direção àquela região, em direção àquela área onde tem dinâmica, na esperança de conseguir um chamado maior. Só que fora da dinâmica as pessoas continuam chamando. Aí a pessoa chama e aí tem um motorista indo para a dinâmica. Quando essa viagem cai para esse cara, ele olha, não, essa viagem está sem dinâmica, eu estou indo para lá que tem dinâmica, cancela essa viagem que não tem, pois eu vou tentar pegar uma com o preço dinâmico. E aí ele recusa. Aí o sistema faz o quê? Joga para o próximo.
Que aí se também está indo para a área de dinâmica, ele recusa e vai para o próximo. E vai para o próximo. E aí o sistema vai do motorista que está mais próximo do passageiro até aquele que está mais distante. E muitas vezes acaba acontecendo essa viagem acabar caindo para o motorista que está justamente onde? Dentro de uma área com dinâmica. Então é por isso que em geral você às vezes está lá dentro da área com dinâmica, esperando uma chamada com dinâmica e não aparece viagem alguma com tarifa dinâmica. Você fica lá pé da vida que começa a tocar sem dinâmica, começa a tocar fora da área da dinâmica, mas dentro da dinâmica não toca. E o maior motivo é que os passageiros já entenderam como é que a coisa funciona e já estão sabendo esperar, ter um pouco mais de paciência, justamente para evitar pagar mais caro. E como você pode conseguir mais viagens com tarifa dinâmica? Eu vou dar para vocês uma dica que eu aplico muito no meu dia a dia e que me ajuda a pegar muito mais viagens aí com preço com multiplicador. Então o que eu costumo fazer? Se eu estou, por exemplo, numa região aqui do centro da cidade, estou numa região do centro da cidade, chega no final do dia, o que acontece? O preço sobe. Muita gente começa a chamar no final do dia, normalmente o pessoal saindo do trabalho, coincide muita gente chamando, o preço tende a subir, já teve época que mais, hoje já nem tanto, mas ainda assim, volta e meia você consegue, principalmente num dia que nem hoje está meio nublado, meio feio, capaz de chover no final do dia, então a tendência do preço a subir é grande. E aí quando o preço sobe, a região fica com dinâmica. O que muitas vezes acontece com o motorista? Ele vai lá, se posiciona na região que vai subir a dinâmica sobe, você fica online, pega um chamado e vai embora. Você pega um chamado e vai para longe da área com dinâmica. Às vezes pega uma viagem um pouquinho melhor, às vezes nem tanto, mas essa viagem te tira da região onde tem tarifa dinâmica e com isso você pega às vezes uma única viagem com dinâmica. O que eu costumo fazer que me garante pegar muito mais viagens com preço dinâmico? Eu costumo travar o aplicativo, programar o aplicativo da Uber para trabalhar somente naquela região ou nos entornos daquela região onde está tendo ou onde eu entendo que vai ter tarifa dinâmica. E como é que eu faço isso? Eu pego um ponto de referência central da cidade qualquer, coloco lá, Florianópolis Centro. E embaixo no aplicativo ele tem uma opção chamada Agendar Horário. E aí eu clico nessa opção, arrasto um pouquinho para cima, até que o aplicativo me diga, vamos avisar quando estiver na hora de você ir para o seu destino. Com isso eu estou dizendo o que para o aplicativo? Aplicativo, daqui 1 hora e pouquinho, eu preciso estar no centro da cidade. Então, por favor, não me tire dessa área, não me tire dessa região, pois senão eu não vou estar no horário que eu quero naquele lugar. E o aplicativo entende isso, ele entende na hora que você programa um ponto central e você agenda que você quer estar naquele ponto dali 1 hora e meia, o aplicativo entende isso e aí o que ele faz? Ele não te manda para muito longe daquela região, ele não te manda para fora daquela área. E com isso eu fico o quê? Acabo rodando, sempre na região que eu quero, eu travo o aplicativo, e aí eu fico rodando naquela região, rodando, até que dá o horário. Quando dá mais ou menos o horário, o aplicativo vem falar para mim, Fernando, vamos ir? Já está na hora. E eu falo, não, eu recuso. Aí eu reprogramo, eu faço novamente o agendamento e com isso eu fico apenas rodando aonde eu quero, aonde tem mais tarifa dinâmica, consequentemente eu acabo faturando um pouco mais. Outra estratégia que você também pode aplicar, que alguns motoristas também tentam, é quando você está em plena área com dinâmica, você agendar que você quer estar numa região bem distante, dali 1 hora e pouco. Então, por exemplo, eu estou no norte da ilha, vai levantar uma dinâmica e eu quero pegar uma viagem, de repente, direto para o centro, direto para o continente, uma viagem que vai dar 30, 40 quilômetros. Então, eu digo para o aplicativo, eu quero estar daqui 1 hora e pouco, lá naquela região a 30, 40 quilômetros daqui, ok? E aí eu fico online, quando o aplicativo varrer a região, ele vai procurar me dar chamados que me levem naquele destino. E pode ser que você dê sorte de, num único chamado, já pegar uma viagem direto para aquele destino mais longo, para aquele destino mais distante. Então você pega, às vezes, você está lá no meio da dinâmica e ele vai te dar uma viagem longa e com dinâmica, e aí, consequentemente, você acaba faturando mais. Então você pode usar desses dois jeitos a programação aí, o agendamento do destino definido. Você definir, você travar ele numa região próxima, você ficar só rodando nela, ou 2, você programar ele para pegar uma viagem mais longa em direção a uma região que você quer ir. E isso tudo sem gastar o seu destino definido, pois quando você programa, você não está gastando o destino, você está dizendo, eu tenho intenção de ir para lá daqui a pouco. Quando dá o horário que aí ele realmente vai usar a função destino para te ajudar, você fala, não, vamos fazer de novo. Aí você cancela e reagenda, ok? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido que tarifa dinâmica não é
realmente garantia de chamada, é apenas uma intenção. Use essa informação a seu favor e aprenda a manipular o aplicativo da Uber para faturar mais, para ganhar mais dinheiro. E já deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas dicas, ou como você faz para conseguir mais viagens no dinâmico, ou como você faz para evitar esse tipo de situação onde você está no meio da dinâmica e não toca. Tem alguma dica? Deixa aqui nos comentários, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?